Obrigada a todos por estarem a assistir a este webinar sobre a nova certificação do Project Management Institute, a certificação PMI Professional in Business Analysis. Neste webinar, introdução à Business Analysis e em seguida iremos apresentar a informação relativa à certificação PMI PBA. No final teremos alguns minutos para esclarecimentos de eventuais questões. Nesta introdução ao tema Business Analysis, iremos abordar a definição de Business Analysis, como é que esta influencia o sucesso dos projetos, bem como os fatores de sucesso de projetos associados à Business Analysis. A definição de Business Analysis do Project Management Institute é que esta é a avaliação das necessidades de uma organização, seguida da identificação e da gestão de requisitos, para chegar a uma solução. Em suma, é a capacidade de colaborar com os stakeholders na definição dos requisitos da organização, para modelar o resultado dos projetos e garantir que estes realizam o benefício de negócio esperado. A questão de como é que a Business Analysis influenciou o sucesso dos projetos é uma questão frequente e este impacto tem vindo a ser analisado ao longo dos últimos anos. A Business Analysis promove a colaboração direta com os stakeholders na identificação das necessidades da organização, isto é, dos requisitos de negócio. Suporta a definição de soluções que melhor respondem às necessidades ou requisitos identificados e permite atingir resultados favoráveis ao negócio, responder às necessidades e alcançar os benefícios esperados. Uma das organizações que avalia frequentemente o sucesso e o insucesso dos projetos, bem como os fatores de sucesso ou insucesso, é o da Standish Group. De acordo com um estudo divulgado em 2003, no The Cause Manifesto de 2013, entre 2004 e 2012, tem havido uma tendência de crescimento do volume de projetos bem-sucedidos e um decrescimento do volume de projetos mal-sucedidos. No entanto, os projetos não eficientes continuam a ter uma grande representatividade. De acordo com este estudo, durante 2012, os projetos não eficientes, em média, ultrapassaram 59% do orçamento previsto inicialmente, demoraram mais de 74% do tempo previsto, responderam apenas a 69% das funcionalidades pedidas. Os fatores de sucesso dos projetos bem-sucedidos foram identificados e a sua importância quantificada. O envolvimento dos utilizadores certos, a otimização de esforço e tempo, a clara identificação dos objetivos, correspondem a cerca de 36% dos fatores de sucesso destes projetos. Claro que estamos a falar de projetos considerados pequenos, ou seja, que foram orçamentados num valor inferior a $1 milhão. No caso de Portugal, isto já são considerados grandes projetos. O próximo tema deste webinar é a certificação PMI Professional in Business Analysis. Iremos apresentar um contexto e objetivos desta certificação, identificar os destinatários da mesma, evidenciar os seus principais benefícios, dar a conhecer os domínios e tarefas, bem como conceitos e competências que são avaliados no exame de certificação. E, por fim, apresentar os requisitos necessários à realização da certificação, bem como o respectivo processo de candidatura. O Project Management Institute iniciou a certificação PMI-PBA, Professional in Business Analysis, numa fase piloto entre maio e agosto de 2014, tendo já certificado cerca de 180 profissionais de 38 países diferentes. O PMI planeia publicar um guia prático de Business Analysis e um standard prático em gestão de requisitos em 2015. O objetivo do guia prático de Business Analysis é o de relacionar as duas práticas de gestão de requisitos referidas no PMBOK com a aplicação prática de Business Analysis dentro das organizações. Este standard único será o resultado da colaboração entre gestores de projeto, engenheiros de sistemas e de software e Business Analysts ágeis. A certificação PMI-PBA irá destacar as aptidões de colaboração efetiva com os stakeholders dos profissionais de Business Analysis na definição dos requisitos, na modelação dos entregáveis dos projetos e na concretização de resultados de negócio bem-sucedidos. Esta certificação destina-se a Business Analysts que colaborem em projetos ou programas e a gestores de projeto ou gestores de programa que também realizem tarefas de Business Analysis. Recentemente, foi divulgada uma recomendação sobre a escolha da certificação mais adequada ao percurso e experiência profissional. Esta recomendação encontra-se apresentada nesta tabela.
Esta informação foi divulgada pelo site Modern Analyst. No caso de um BA organizacional, também conhecido por Enterprise Business Analyst, o CBAP é definitivamente a certificação mais indicada, enquanto que esta certificação que estamos hoje a apresentar é apenas adequada. No caso de um Business Analyst puro, mais uma vez, a CBAP é a mais indicada, dado que dá um bocadinho mais valor ao profissional, enquanto que a CBBA é apenas adequada. No caso de um Business Analyst ou de um Project Manager híbrido, esta certificação que estamos a apresentar hoje é efetivamente aquela que é mais indicada. Para os Project Managers, esta também é a mais indicada e profissionais que já tenham quer a certificação CBAP, esta continua a ser aquela que é mais recomendada. No entanto, para aqueles que já têm o CCBA, a mais indicada é naturalmente o CBAP. A realização da certificação irá permitir distinguir a competência dos profissionais de Business Analysis, salientar as aptidões de colaboração efetiva com os stakeholders na definição dos requisitos, na modelação dos outputs dos projetos e na concretização de resultados de negócio. Adicionalmente, existe uma procura crescente de Business Analysis qualificados. Estes são os motivos principais pelos quais se deve realizar a certificação Premium PBA. Esta certificação irá basear-se na avaliação de conteúdos sobre 5 domínios e as respectivas tarefas. O domínio Needs Assessment inclui tarefas relacionadas com a compreensão de um problema ou de uma oportunidade de negócio e com a avaliação da informação necessária para desenvolver uma solução eficaz. O domínio Planning focaliza-se na preparação e planeamento das tarefas de Business Analysis que deverão ser realizadas durante o projeto. Inclui a definição de regras e de procedimentos das tarefas de realização de plano de gestão de requisitos, de rastreabilidade dos requisitos, de gestão de alterações, também conhecida como Change Management, de controle de documentação e de definição de critérios de aceitação. O domínio Analysis centra-se nas tarefas de gestão de requisitos, inclui tarefas como o levantamento de requisitos, a análise, a composição, a aceitação, a aprovação, a especificação e a validação dos requisitos de um produto ou de um projeto. O domínio Traceability and Monitoring engloba as tarefas relacionadas com a gestão do ciclo de vida dos requisitos. As tarefas deste domínio incluem a monitorização e a documentação de requisitos contínuas, bem como a comunicação do estado dos requisitos aos stakeholders. As tarefas do domínio Evaluation estão relacionadas com a avaliação do grau de resposta da solução entregue relativamente aos requisitos e à satisfação da necessidade de negócio. Este domínio inclui tarefas como a realização de testes, identificação de eventuais lacunas e obtenção, aceitação da solução. O domínio Needs Assessment contém 5 tarefas. Definição ou revisão de um problema ou oportunidade de negócio com recurso a técnicas de análise de problemas ou oportunidades para definir o âmbito da solução e ou fornecer informação para criar um business case. Recolha e análise de informação de diversas origens, utilizando ferramentas e técnicas de avaliação, contribuindo para a definição do valor da iniciativa. Colaboração na definição das metas e objetivos do projeto, clarificando as necessidades do negócio e o âmbito da solução, para que o resultado do projeto esteja alinhado com as metas e com os objetivos da empresa. Identificação dos stakeholders, revendo metas, objetivos e requisitos, para garantir que todas as partes interessadas estão representadas, informadas e envolvidas. Finalmente, a quinta, definição dos valores dos stakeholders em relação aos produtos do projeto, com recurso a técnicas de levantamento de requisitos, para delinear uma baseline de priorização dos mesmos. Estas 5 tarefas contribuem para a compreensão de um problema ou de uma oportunidade de negócio e para a avaliação da informação necessária para desenvolver uma solução eficaz. O domínio Planning abrange 6 tarefas. Revisão do business case e das metas e objetivos do projeto para realizar a contextualização das atividades de business analysis. Definição da estratégia de rastreabilidade dos requisitos, com recurso a técnicas e ferramentas de rastreabilidade para definir o grau de rastreabilidade necessário à monitorização e validação dos requisitos.
Definição do plano de gestão de requisitos através da identificação dos stakeholders, das funções e das responsabilidades, dos protocolos de comunicação e dos métodos para as tarefas de levantamento de requisitos, de análise, de documentação, de gestão e de aplicação de requisitos, para delinear o plano de entrega da solução esperada. Seleção de métodos de controle de alteração de requisitos, através da identificação de canais para comunicação de requisitos e processos de gestão de alterações, para definir protocolos uniformes e integráveis no plano de gestão de alterações, também conhecido como Change Management Plan. Seleção de métodos de controle de documentação, recorrendo de técnicas e ferramentas de controle de documentação para definir um modelo de rastreabilidade e versionamento de requisitos uniforme. Definição das métricas e dos critérios de aceitação do negócio, com os stakeholders, para que sejam usados na validação da solução quando esta satisfaz os requisitos. Estas 6 tarefas conduzem à preparação e planeamento das tarefas de Business Analysis e à definição de regras e procedimentos das tarefas, bem como identificação das respectivas ferramentas de suporte. O domínio Analysis inclui 8 tarefas. É o domínio com mais tarefas. Levantamento ou identificação de requisitos através de técnicas de levantamento individuais ou grupos de técnicas para recolher e detalhar os requisitos. Análise de composição e detalhe dos requisitos com recurso a técnicas como a análise de dependências, a análise de interfaces e a modelação de dados e processos para identificar e clarificar de forma colaborativa capacidades e alternativas de produto. Avaliação de características e alternativas de produto, recorrendo a técnicas de avaliação e de tomada de decisão, para determinar que requisitos são aceitos, diferidos ou rejeitados. Alocação dos requisitos aceitos ou diferidos, realizando um equilíbrio entre o calendário, o orçamento e constrangimentos de recursos, com o valor da iniciativa, utilizando ferramentas e técnicas de priorização, de análise de dependências e de tomada de decisão, para criar uma baseline de requisitos. Conclusão da baseline de requisitos através de técnicas de tomada de decisão para facilitar a chegada a um consenso entre os stakeholders e obter a sua aprovação. Especificação dos requisitos, detalhando processos, user stories ou use cases, por exemplo, dados e interfaces para transmitir os que são mensuráveis e realizáveis, ou seja, adequados para o desenvolvimento. Validação dos requisitos com recurso a técnicas e ferramentas como a revisão de documentação, a prototipagem, demonstrações, para garantir que estes são completos e precisos e que estão alinhados com as metas, objetivos e o valor da iniciativa. Elaboração e especificação de métricas e critérios de aceitação detalhados, usando ferramentas e técnicas de avaliação, para verificar se a solução responde aos requisitos. Estas 8 tarefas levam ao levantamento, à análise, à especificação e à validação dos requisitos de um produto ou de um projeto. O domínio Traceability and Monitoring contém 5 tarefas. Rastreamento dos requisitos com recurso a ferramentas ou artefactos de rastreabilidade, registando o estado, as fontes e as relações dos requisitos, para evidenciar que estes são entregues como estabelecido. Monitorização dos requisitos ao longo do seu ciclo de vida, usando uma ferramenta ou suporte de rastreabilidade, para poder garantir que os respectivos suportes, modelos, documentação e casos de teste, por exemplo, são elaborados, revistos e aprovados em cada momento do ciclo de vida. Atualização do estado dos requisitos, à medida que prosseguem o seu ciclo de vida, através da comunicação com os stakeholders apropriados e registando as alterações na ferramenta ou no suporte de rastreabilidade para monitorar os requisitos até ao seu encerramento. Comunicação do estado dos requisitos ao gestor de projeto e a outros stakeholders, recorrendo a métodos de comunicação para os manter informados sobre problemas, conflitos, alterações, riscos e estado genérico dos requisitos. Gestão das alterações a requisitos através da avaliação de impacto, de dependências e de riscos, de acordo com o plano de controle de alterações e comparando-os com a baseline de requisitos para garantir a sua integridade e a dos respectivos suportes. Estas 5 tarefas permitem a contínua monitorização e documentação dos requisitos, bem como a comunicação do estado dos requisitos aos stakeholders. Este último domínio, Evaluation, abrange apenas 4 tarefas. Comparação dos resultados e relatórios de testes realizados sobre a solução e de outras evidências de teste, como os critérios de aceitação de requisitos para confirmar se a solução responde efetivamente aos requisitos. Análise e comunicação das lacunas e das diferenças da solução, entretanto identificadas usando ferramentas e métodos de garantia de qualidade, permitindo que os stakeholders contornem as discrepâncias entre o âmbito da solução, os requisitos e a solução desenvolvida. Obtenção da aceitação da solução desenvolvida por parte dos stakeholders,
recorrendo a técnicas de tomadas de decisão para prosseguir com a sua instalação. Avaliação da solução instalada através de técnicas de avaliação para verificar o seu grau de respeito pelo business case e pelo valor da iniciativa. Estas 4 tarefas contribuem para a validação e avaliação da solução desenvolvida, no que se refere ao cumprimento dos requisitos e satisfação das necessidades do negócio. Em suma, estes 5 domínios acompanham o ciclo de vida dos projetos, desde a sua concepção, avaliação da necessidade, passando pelo seu planeamento, pela sua análise, pela sua monitorização, até à sua validação. Esta certificação irá avaliar também 40 conceitos e competências, que são técnicas e ferramentas analíticas, como a decomposição, elaboração progressiva, análise de dependências, gap analysis, análise de impacto, análise de risco e avaliação. Backlog management, técnicas e ferramentas de análise de regras de negócio, como tabelas de decisão, árvores de decisão e catálogo de regras. Técnicas e ferramentas de controle de alterações, técnicas e ferramentas de colaboração. Aptidões, técnicas e ferramentas de comunicação, como a escrita técnica, business writing, colaboração com equipas virtuais, capacidades de apresentação e comunicação verbal e não verbal. Técnicas e ferramentas de gestão e de resolução de conflitos, planeamento de contingência, técnicas e ferramentas de análise de dados, como a modelação e dicionário de dados ou diagrama de estados. Técnicas e ferramentas de tomada de decisão, como a técnica de Delphi Multivoting, criação de consenso e análise de opções. Metodologias de desenvolvimento, como a metodologia Agile, a iterativa, a incremental e até mesmo a Waterfall, que são um exemplo. Técnicas e ferramentas de gestão de documentação, elementos de um plano de gestão de requisitos, técnicas e ferramentas de levantamento de requisitos, como brainstorming, focus groups, técnicas de entrevista, facilitação de workshops, observação, análise de documentação, pesquisa, inquéritos e até mesmo questionário. Técnicas e ferramentas de estimativa, como o Estimation Poker, análise de quadrantes e averaging. Técnicas e ferramentas de facilitação. A seguir temos análise de interfaces, como a prototipagem, storyboarding e interoperability. Capacidades e princípios de liderança, lessons learned e retrospectiva. Ferramentas e técnicas de avaliação, como P-Language e Service Level Agreement. Técnicas e ferramentas de negociação, avaliação da organização, ferramentas e técnicas de planeamento, como planeamento estratégico e tático, sensibilização política e cultural. Técnicas de ferramentas e priorização, como multivoting, weight criteria e Moscow analysis, que já todos conhecemos. Técnicas e ferramentas de identificação de oportunidades e de resolução de problemas, como brainstorming, value engineering, análise de cenários e user journey maps. Técnicas e ferramentas de análise de processos, como user stories, use cases, modelação de processos, diagramas de fluxo de dados e gráficos de dependência. Metodologia de desenvolvimento de projetos, como Waterfall, Agile, Interactive e Lean, e os respectivos impactos nos requisitos e nas práticas de business analysis. Gestão da qualidade, técnicas e ferramentas de reporting. Técnicas e ferramentas de rastreabilidade de requisitos. Tipos de requisitos, como de negócio, stakeholder, de solução, de transição, de projeto e de qualidade. Root cause analysis. Técnicas e ferramentas de calendarização. Análise de stakeholders. Definição de responsabilidade, como a matriz RACI. Job analysis e avaliação de aptidões. Systems thinking. Técnicas e ferramentas de validação, como os critérios de aceitação e testes de aceitação do utilizador. Depois temos outras técnicas e ferramentas de avaliação, como análise de custo-benefício, Force Skills Analysis, Kano Model, Net Promoter Score, Purpose Alignment Model, Análise SWOT e Value Stream Map. Técnicas e ferramentas de verificação, como a inspeção, testes, walkthrough, desk checking e peer review. E, finalmente, técnicas e ferramentas de controle de versões. Agora, aquilo que também é bastante importante são os requisitos para a realização da certificação PMI-PBA. Estes requisitos diferem de acordo com o grau académico dos proponentes.
Nos casos de candidatos com grau académico inferior à licenciatura, os requisitos são experiência em Business Analysis, de ser no mínimo 7.500 horas nos últimos 8 anos, experiência genérica em projetos, 2.000 horas pelo menos nos últimos 8 anos, podendo incluir experiência em Business Analysis. Em termos de formativos, pelo menos 35 horas na área específica de Business Analysis. No caso dos candidatos com grau académico equivalente ou superior em licenciatura, os requisitos são experiência em Business Analysis 4.500 horas nos últimos 8 anos, enquanto que a experiência genérica em projetos se mantém, ou seja, as 2.000 horas nos últimos 8 anos, podendo incluir igualmente experiência em Business Analysis, e em termos formativos, as mesmas 35 horas na área específica de Business Analysis. O processo de submissão da candidatura consiste em 4 passos. O primeiro é submeter a candidatura online ou na página institucional do PMI ou mesmo em formato de papel. O segundo é realizar o pagamento do exame, cujo valor varia de acordo com o formato de realização do mesmo e com o estatuto de membro do PMI. Ou seja, caso o exame seja realizado num computador, terá um custo de 340 euros para membros do PMI e de 465 euros para os restantes candidatos. Caso se realize um exame em formato de papel, o exame terá um custo de 205 euros para membros e de 335 euros para os restantes candidatos. Caso a candidatura seja selecionada para o processo de auditoria, será necessário disponibilizar a informação necessária, ou seja, cópias de certificados académicos, comprovativos de realização das ações de formação e confirmação, de parte de supervisores relativa à participação em projetos. Após o resultado de uma eventual auditoria, ou caso não tenha sido selecionado para este processo, basta realizar a marcação do exame de acordo com as instruções recebidas. A preparação e realização do exame. É necessário realizar frequência de ações de formação, preparação para este exame de certificação, rever sempre a leitura recomendada e realizar o máximo número de exames de preparação possível. Chegamos à parte final desta apresentação. Caso tenham questões sobre os temas apresentados, por favor coloquem-nas para que tentemos esclarecer as mesmas. Bem, agradecemos a vossa presença e a participação neste webinar. Caso surjam questões adicionais, por favor coloquem-nas por e-mail. Obrigada e até uma próxima!